Bom dia, alunos. Aqui é a professora Vanessa, professora de Biologia. Hoje a gente vai falar de alguns conceitos aí dentro da genética, tá? Uma delas é a pleitropia, que é a propriedade de um gene determinar mais de uma característica fenotípica. Por exemplo, ou seja, né? Um gene vai dar ali várias características ao indivíduo, né? Pleitropia é diferente de interação gênica, tá? São coisas diferentes. O que é interação gênica? É quando você tem dois alelos, dois genes trabalhando por uma mesma característica. Aqui não, aqui é diferente. Então, por exemplo, a cebola. Ela tem, existe um determinado tipo de cebola, tal, que a coloração dela vai ser vermelha, graças ao gene Czinho, tá? E esse gene também dá a ela a característica de produzir uma substância fungicida, ou seja, esse tipo de cebola vermelha, além da cor vermelha, ela é mais resistente a certos tipos de fungos, tá? Ou seja, o gene deu à cebola a cor e também uma produção de uma substância, tá? Dando a ela aí maior resistência a certos tipos de fungo. Nós temos aí dentro da espécie humana anemia falciforme, por exemplo, né? Temos também síndrome de Murphy, onde o indivíduo vai ter problemas cardíacos, vai ter problemas visuais, vai ter dedos das mãos e dos pés um pouco maiores, alongados, né? Tá? Então, esse conceito é a pleitropia, é quando você tem um gene trabalhando para várias características, ok? Lembrando, diferente de interação gênica. Outro conceito também dentro da genética são os genes letais, tá? O que seria isso? São genes, pessoal, que causam a morte geralmente nos estágios iniciais do desenvolvimento dos indivíduos. Então a gente não sabe como esse indivíduo vai ser, tá? Vamos tentar aqui dar um exemplo. Camundongos, né? Um biólogo francês, que eu não vou tentar aqui falar o nome dele, senão eu vou falar errado, tá? Ele começou a cruzar camundongos cinza com cinza e onde a sua descendência dava sempre 100% cinza. Tudo bem? Bom, então ele determinou que, ele observou que essa característica era recessiva. Czinho e Czinho. Horas, eu cruzo cinza com cinza, só dá cinza, cinza, né? Então, é uma característica recessiva. E aí, ele pegou camundongos amarelos e ele observou que a proporção desses camundongos eram 2:1. Diferente, pessoal, da primeira lei de Mendel, né? Lembra quando a gente cruzava lá as ervilhas? O que acontecia com as ervilhas? Eu cruzava a ervilha, vezinho, com vezinho, e a minha proporção era 3 ervilhas amarelas e uma verde. Então, aqui a proporção era 3:1. Horas, por que isso acontecia? Se o indivíduo era amarelo, ele era Czão e Czinho. Czão e Czinho. Por que eu tinha o mesmo genótipo das minhas ervilhas? Por que a proporção é diferente, né? A proporção é diferente aqui, por quê? Vamos lá. Eu vou fazer o cruzamento para vocês entenderem melhor. Então, eu tenho aqui, ó, os alelos do pai, Czão e Czinho, os alelos da mãe, Czão e Czinho. O que eu vou fazer? O cruzamento, né? Czão, Czinho, não, Czão, Czinho, Czão, Czinho
e Czinho, Czinho, certo? Por que que, ó, vamos lá. Esse indivíduo aqui, vamos mudar um pouco a cor para ficar mais didático, né? Esse indivíduo aqui é Czinho, Czinho. Então, eu tenho um indivíduo cinza. Ok, segue a minha proporção. 2 para 1. Um aqui do cinza eu já tenho, né? Que esse 1 aqui significa que o indivíduo é cinza. Agora, professora, por que que aqui, ó, Czão, Czinho, Czão, Czinho, Czão, Czão são amarelos? Por que que é 3 para 1? Porque esse indivíduo e esse indivíduo nascia amarelo. Mas o Czão e Czão não chegava a se desenvolver. Então, esse biólogo, quando ele foi estudar mais a fundo, ele pensou, bom, por que que a proporção não segue o que Mendel falou, né? Por que não segue lá a primeira lei de Mendel? Porque a homozigose desse gene causa a letalidade. Então, lá no útero das camundongazinhas, ele observava fetos Czão, Czão. Claro, ele ia analisar, né, o corpinho, fazer a autópsia, tudo. Então, os indivíduos Czão, Czão não chegavam a nascer. Por isso que a proporção dos seus filhotes eram 2 para 1. 2 indivíduos amarelos para um cinza. Então, esse é o conceito dos genes letais, saindo aí daquela proporção, né, da primeira lei de Mendel. Então, primeira lei de Mendel, você tem a proporção 3 para 1. Agora, a proporção dos genes letais é 2 para 1. Tudo bem, pessoal?